Bom, iniciamos então a segunda parte da aula Diagrama de Casos de Uso. Na primeira parte nós focamos nos conceitos de ator e caso de uso, e agora nós focaremos nos relacionamentos entre casos de uso, tá? Começando com a associação entre ator e caso de uso. Tá? Então, associação entre ator e caso de uso, a ligação, uma linha que liga a elipse, que é o caso de uso, com o bonequinho, que é o ator. O que modela uma associação entre ator e caso de uso? A participação, ela modela a participação da entidade externa modelada pelo ator naquele caso de uso, num caso de uso. Bom, aqui uma observação. Um diagrama de casos de uso, ele não deve apresentar nem ator isolado, nem caso de uso isolado. Um ator, entidade externa, que eu coloco no meu diagrama, a representação da entidade externa, então o ator, ele sempre está associado a pelo menos um caso de uso. Ator voando é inconsistência. Para que eu boto a entidade externa ali no diagrama se ela não participa de nenhum caso de uso? Muito bem. E um caso de uso, mesmo que indiretamente, o significado do indiretamente a gente vai ver mais tarde, sempre estará associado a pelo menos um ator. Pelo menos um ator. Então, não ator voando, solto, não ligado a nada. Caso de uso voando, solto, não ligado a nada, é inconsistência. Todo ator estará ligado a pelo menos um caso de uso, todo caso de uso estará ligado a pelo menos um ator, mesmo que indiretamente. Indiretamente a gente vai ver mais tarde. Muito bem, a representação da associação entre ator e caso de uso é uma linha que liga o ator ao caso de uso, como colocado nesta imagem, com o ator chamado ator-jogador e dois casos de uso, iniciar partida, proceder lance. Esta linha que representa a associação entre ator e caso de uso é uma linha limpa, apenas a linha. O que é previsto como elemento sintático desta associação é a multiplicidade. Eu posso incluir a multiplicidade, mas na prática raramente as pessoas colocam esta informação. Então, no caso de uso de cima, o caso de uso iniciar partida, que aparece na imagem acima, vejam, a linha que liga ele ao ator, no lado do ator, está apresentando a multiplicidade 2. Então, novamente, nós estamos pensando no nosso exemplo do jogo da velha e esta multiplicidade está dizendo o quê? Olha, que o caso de uso iniciar partida, ele envolve duas entidades externas que interagem através da interface ator-jogador. Claro, para iniciar uma partida, eu preciso envolver os dois usuários jogador. Por quê? Porque eu preciso perguntar o nome dos dois, por exemplo. Já no proceder lance, não há esta multiplicidade 1. Então, apenas um usuário jogador procede a seu lance. Se eu omitir multiplicidade, não é exatamente uma coisa grave. Eu diria até que o hábito das pessoas que fazem modelagem de casos de uso não é habitual incluir a multiplicidade. É alguma coisa que normalmente as pessoas vão detalhar o fato de que o iniciar partida envolve os dois jogadores. Isso vai aparecer explicitamente em outros diagramas, que não o diagrama de casos de uso. Uma outra coisa que pode ser colocada na associação, aliás, pode ser colocada em qualquer lugar, inclusive no caso de uso, inclusive no ator, é o estereótipo, que nós já apresentamos lá na aula de diagrama de classes. Então, o estereótipo pode ser um acréscimo de informação associável a qualquer dos elementos que aparecem aí nesta imagem, pode ser colocado. Agora, no conjunto de advertências, besteiras que as pessoas fazem ao trabalhar com o diagrama de casos de uso, aqui cabe uma observação. Nesta linha não se coloca uma seta. Esta linha não tem seta. Eu já vi pessoas colocarem seta com editores que infelizmente deixam fazer isso. E aí elas me justificaram assim: olha, eu boto uma seta do ator apontando o caso de uso
para dizer que é o ator que manda o programa, o usuário que manda o programa fazer alguma coisa. Já eu coloco uma seta apontando para o bonequinho quando a iniciativa de pedir alguma coisa do programa. O programa vai lá e pede alguma coisa para o usuário. O pessoal está errado, isso é besteira. Na associação entre ator e casos de uso é uma linha limpa. Não tem seta em nenhum dos lados. Colocar seta, usando editores que infelizmente permitem isso, é um erro sintático, é uma inconsistência de modelagem, alguma coisa que não é fiel ao ML. Okay? Linha limpa, de hábito, linha limpa. No máximo, multiplicidade e estereótipo, se eu achar muito importante, se não, linha limpa. Muito bem. Quantidade de atores associados a um caso de uso. Nós sabemos que um caso de uso tem que ter pelo menos um ator associado. Só que eu posso ter mais de um ator associado. Quando eu coloco um ator associado a um caso de uso, significa o quê? Atuação de um único elemento externo na execução daquele caso de uso. E quando eu coloco mais de um ator associado a um caso de uso, eu estou dizendo que, olha, na execução deste caso de uso, é possível a participação de mais de uma entidade externa. É possível a participação de mais de uma entidade externa. Mas como é que essas entidades externas participam? Bom, pode ser, como está colocado ali no texto, atuação conjunta ou atuação alternativa, um ou outro. Ou as entidades externas participam conjuntamente para que o caso de uso ocorra, ou participam de forma alternativa, um elemento ou outro elemento. Vamos exemplificar isso nesse exemplo da imagem. Então, esse exemplo da imagem é um caso de uso hipotético, de um software comercial, digamos assim, bastante hipotético, uma modelagem de alto nível de abstração. Vamos ver que eu vou usar esse mesmo exemplo mais à frente para modelar sistemas completamente diferentes, detalhando um pouco mais. Então, há um software hipotético que prevê 3 funcionalidades, 3 casos de uso. Então, olhando lá em cima, começando pelos casos de uso de cima, o caso de uso efetuar transação, o caso de uso cadastro de cliente e embaixo o caso de uso verificação de situação de conta de cliente. E essa modelagem prevê 2 atores, um chamado ator cliente e o outro chamado ator funcionário. Eu estou então dizendo que esse meu software tem uma interface voltada ao usuário externo cliente e ao usuário cliente e uma interface voltada ao usuário funcionário. Muito bem, começando pelo caso de uso superior direito, cadastro de cliente. Cadastro de cliente está ligado apenas ao ator chamado ator funcionário, interface do funcionário. Então isso é bastante óbvio. Apenas o funcionário na sua interface é capaz de cadastrar cliente. Na interface do cliente não há acesso à funcionalidade cadastro de cliente. Cliente não cadastra cliente, apenas funcionário cadastra cliente. Então o fato do caso de uso estar ligado a apenas um dos atores é muito claro em relação a isso. E os outros 2 casos de uso, o efetuar transação acima e o verificação de situação de conta de cliente abaixo, os 2 estão ligados aos 2 atores. O que isso significa? O que isso significa? Bom, eu vou dizer o que isso significa para mim, que sou o autor dessa modelagem. Eu, autor desta modelagem, quando fiz esta modelagem, o que eu quis dizer? Eu quis dizer que efetuar transação é um caso de uso que deve envolver na sua execução simultaneamente os 2 elementos externos, os 2 usuários. Então imaginemos esse efetuar transação como um cliente fazendo uma operação num caixa de banco, não um caixa eletrônico, um caixa convencional, onde eu tenho o cliente de um lado e o funcionário do banco do outro lado, cada um com a sua interface. Então eu vou lá, quero fazer um saque, por exemplo, um saque da minha conta corrente. E eu digo isso para o funcionário. O funcionário, na interface dele, ele começa essa operação, pede para eu inserir meu cartão, pede para eu digitar a senha na minha interface cliente. Eu faço isso na minha interface cliente e
está dito lá na interface do funcionário se eu tenho saldo ou não tenho saldo, e toca em frente. Então, pensando nesse efetuar transação de uma forma mais detalhada, como um saque de conta corrente feito num banco, por exemplo. Então vejam, efetuar transação nesse caso envolveria simultaneamente os dois usuários. Sem que os dois usuários atuem cada um na sua própria interface, o caso de uso não acontece. Apenas com o funcionário, apenas com o cliente, não acontece. Bom, e o outro caso de uso que está ligado aos dois atores, o caso de uso de baixo. Verificação de situação de conta de cliente. Bom, quando eu produzi essa modelagem, qual foi a minha intenção? Que esse caso de uso, verificação de situação de conta de cliente, fosse, por exemplo, a verificação de um saldo de conta, por exemplo. A verificação de um saldo de conta. E eu estou dizendo que esta funcionalidade de verificação de situação de conta de cliente, ela está acessível na interface do funcionário e na interface do cliente. Então a minha intenção ao produzir essa modelagem foi dizer o seguinte, olha, no meu software, neste software que eu estou projetando, a verificação de situação de conta de cliente pode ocorrer na interface do cliente, onde o cliente verifica a sua situação, ou na interface do funcionário, onde o funcionário verifica a situação de um cliente. Ok? Ou um ou outro. Diferente do exemplo anterior, o efetuar transação em que eu exigi, a ocorrência do caso de uso exigia a participação conjunta dos dois elementos externos, no exemplo atual, no exemplo verificação de situação de conta de cliente, a participação é alternativa, um ou outro. Esta funcionalidade ou é executada pelo funcionário ou é executada pelo cliente, não pelos dois simultaneamente. Bom, então observa que das situações que nós prevíamos no slide anterior, a possibilidade do caso de uso estar associado a apenas um ator, que é o caso cadastro de cliente, participação de um único elemento externo na ocorrência desse caso de uso, primeiro caso, e segundo caso, participação conjunta de mais de um ator, terceiro caso, participação alternativa, um ator ou outro ator, um elemento externo, outro elemento externo. Efetuar transação, o caso de uso de cima ligado aos dois atores, minha intenção foi o quê? Participação conjunta dos dois usuários, dos dois elementos externos. Verificação de situação de conta de cliente, caso de uso de baixo, qual foi a minha intenção ao modelar? Participação alternativa, ou um executa ou o outro executa. Muito bem, só que nós temos um problema aparentemente. Nós estamos vendo nos dois casos de uso que estão ligados aos dois atores a mesma representação. Uma linha ligando a cada um dos dois atores nos dois casos. Puxa, qual é a diferença? Como eu olho para esse diagrama e vejo, identifico, consigo entender, como eu faço para conseguir entender, que um dos casos de uso envolve participação conjunta, enquanto o outro envolve participação alternativa? Como eu diferencio isso no diagrama de casos de uso? E a resposta é, eu não diferencio. Isto é uma das coisas que é um tipo de informação que não cabe, que eu não consigo colocar no diagrama de casos de uso. Não é previsto. Não é previsto. Aí nós vamos dizer assim, puxa, mas o meu projeto vai ficar dúbio, vai ficar incompleto, se não deixar claro que um dos casos de uso envolve as duas entidades externas simultaneamente, enquanto o outro as envolve alternativamente, ou uma outra. O projeto sim, ficaria incompleto se isso não ficasse claro, mas o diagrama de casos de uso não. Então essa é uma daquelas informações que é relevante para o projeto, que vai fazer parte do projeto, mas não vai fazer parte do diagrama de casos de uso. Okay? Dentro da série do que não representar, do que não tentar representar no diagrama de casos de uso, porque senão vai ficar inadequado. Muito bem, outro ponto importante. Formas de participação no ator. E aí eu estou listando duas possibilidades. Participação ativa, participação passiva.
Participação ativa é óbvio, né? Ninguém vai ter dúvida em relação a isso. Participação ativa, estou lá um exemplo, o nosso exemplo de sempre. Né? Exemplo, o jogador que indica a posição desejada em um jogo da velha. Então, pensando no programa de jogo da velha, pensando no ator que modela o usuário, é evidente que este usuário interage com o programa de uma forma ativa. Né? Ele vai lá, usa o mouse ou uma tela de toque, sei lá o que, para dizer, eu quero esta posição aqui. E ele vê este resultado na janela, na tela do programa. Então, o usuário, ele participa ativamente, ele introduz informação, seja num clique, seja digitando alguma coisa. Quer dizer, ele atua sobre um elemento de interação, atua ativamente, ele faz alguma coisa, ele digita, ele aperta, ele clica. Participação ativa. Isso é o óbvio, ninguém tem dúvida de colocar um ator numa situação dessa. A outra situação, participação passiva, é aqui que o pessoal se enrola. E esse exemplo eu acho que é bastante significativo. Exemplo, tela que informa horários de voo em aeroportos para passageiros. Muito bem, imagino eu, que todos já foram no aeroporto, pelo menos para passear, e lá no aeroporto nós temos o quê? Temos telas, grandes, pequenas, depende do aeroporto, onde eu tenho os horários de voo, horários de chegada, horários de saída. Então, a lista dos voos, seus horários e a situação desses voos, atrasado no tempo, embarque aberto, etc. Muito bem, eu, passageiro, interessado nessa situação, portanto, usuário de um programa que, dentre outras coisas, informa horários de voo, vou diante dessa tela e olho os horários ali informados. Pergunta: será que esse programa precisa ter um ator que modela esta minha participação? Que vou lá só olhar a tela, que não clico nada, que não digito nada, que não aperto nada? Mão nas costas, olhando a tela. Preciso de um ator para isso? Bom, o meu teste, quando é o mesmo teste que eu já propus antes. Será que eu preciso programar uma interface para esse negócio? Então eu diria o seguinte: certamente esse programa não tem a única interface do programa certamente não é aquela tela. Certamente esse programa tem pelo menos uma interface com o usuário para que alguém vá lá e atualize esses horários de voo, inclua esses voos, registre lá que tem um atraso, etc. Certamente a interface de quem insere essas informações, a interface do funcionário que insere essas informações, é uma interface específica do funcionário, certamente não é aquela tela que eu vejo. Para aparecer aquela tela que eu vejo, alguém teve que programar isso, teve que gastar tempo programando aquela tela para que eu a veja? Sim. Bom, se alguém teve que gastar tempo para implementar aquela interface, precisa de um ator. Então o ponto é o seguinte: o passageiro que apenas olha a tela dos horários de voo seria um exemplo de participação ativa. Quer dizer, é uma interface. Veja, qual é o conceito de interface? A noção genérica de interface de programa é o quê? É um meio de interação do programa com o elemento externo. Como é essa participação? No caso geral, uma troca de informação, quer dizer, bidirecional. O elemento externo insere informações no programa, o programa apresenta informações para o usuário. Uma via de mão dupla. Mas não necessariamente. Essa interface do cliente, apenas o programa entrega informações para o usuário. O usuário não faz nada, não atua clicando, entrando informações, nada. Ele apenas olha uma interface. Na maioria dos casos, inclusive a tela está lá em cima, não dá nem para alcançar.
Então isso é um exemplo de participação ativa. Participação ativa, quer dizer, para ter um ator, para ter uma interface associada a um elemento externo, esse elemento externo não precisa necessariamente atuar sobre o programa. A participação dele pode ser passiva. Bom, um outro exemplo, uma outra exceção, acho que vale a pena tratar aqui. Então aqui a gente dá, nesse caso, participação ativa. Participação ativa, nós estamos dizendo assim, olha, precisa ter ator. Mas tem uma situação em que às vezes as pessoas na modelagem inadequada, elas inserem um ator que não devia estar ali. Tá? Vamos dar um exemplo. Esse exemplo, vamos lá. Perto da minha casa, né, tinha uma locadora de vídeo, já fechou. Né? Não é um negócio promissor atualmente. E que quando eu pegava, né, vídeos nessa locadora, como funcionava? O maldito programa da locadora de vídeo, né? Ninguém mais aguenta isso como exemplo. Mas vamos a ele. Né? Eu, cliente, ia numa prateleira, pegava um vídeo, levava ao balcão, onde havia um funcionário, né? Entregava esse vídeo para ele, me identificava, e ele, né, no programa, ele associava, registrava lá o empréstimo, me entregava o vídeo e eu ia embora. Quantos atores colocar neste programa? Alguém erroneamente diria assim, dois elementos externos participam. O elemento externo funcionário, o elemento externo cliente. Está errado. Por que isso está errado? Nesse programa que existe, porventura, em algum momento, eu, cliente, atuei sobre o programa? Por acaso havia uma tela me mostrando alguma coisa, como lá no exemplo do aeroporto? Nada. Nada. Eu, cliente, interagia apenas com o funcionário. Eu, cliente, com o funcionário. Entrega o vídeo, entrega a identidade, eu interagia com o funcionário apenas. Nenhuma atuação no programa, sobre o programa. Nem ativa, nem passiva. Era um programa monousuário, apenas o funcionário interagia com esse programa. Portanto, não cabe um ator cliente, um ator associado ao cliente. Apenas um ator associado ao funcionário. Mais dois elementos externos participam. O diagrama de caso de uso, ele não modela o mundo, a história da humanidade. O diagrama de caso de uso modela o programa, a modelagem é focada para o programa. Então, se o programa prevê que apenas um usuário externo, que é o funcionário da locadora de vídeo, usa esse programa, é o único usuário externo, é um ator. Se esse funcionário conversa com um cliente, conversa com 300 pessoas para conseguir atuar no programa, não interessa. Sob o ponto de vista da interação do programa com o meio externo, é um usuário só, é um ator só, acabou, uma forma apenas de interagir com o programa deu. Agora, se esse programa tivesse ali um teclado para eu digitar uma senha, por exemplo, aí estaria caracterizada uma interface cliente, aí teria um ator associado ao cliente. Ou se tivesse uma tela mostrada para mim, para que eu olhasse para essa tela e confirmasse alguma coisa, é isso aí mesmo. Ok? Aí sim teria uma interface voltada para o cliente. Alguém gastou tempo programando uma interface específica para o cliente. Mas não é o caso desse exemplo. Não é o caso desse exemplo. Então, nesse exemplo, se o programa interage apenas com um elemento externo, não me interessa com quantas pessoas esse elemento externo conversa para interagir com o programa. O diagrama de caso de uso modela a interação do programa com o meio externo. Não com um elemento do meio externo com outros elementos do meio externo. Se é externo, o programa está fora da modelagem, ok? Muito bem, com isso nós fechamos o quê? A associação entre o ator e o caso de uso, com todas as nuances em torno disso. Muito bem, então vamos agora a outra modalidade de relacionamento, a associação entre casos de uso. Entre casos de uso e caso de uso. Caso de uso de um lado, caso de uso do outro. A ligação entre casos de uso.
Muito bem, a UML prevê 3 tipos diferentes de associação entre ator e caso de uso: extensão, inclusão e generalização. A primeira delas, associação de extensão. Diz lá, estabelece uma relação em que um dos casos de uso tem seu comportamento estendido através do comportamento definido em outro caso de uso. Então é uma associação entre 2 casos de uso. Um caso de uso estende o comportamento de outro caso de uso. Então, no exemplo aí da imagem, eu estou pegando o mesmo exemplo hipotético que nós usamos até agora, só que agora eu estou detalhando um pouco mais. Eu estou colocando novos casos de uso que detalham um pouco aquilo que nós dissemos. Então nós já tínhamos no exemplo anterior, de que eu peguei um pedaço aí, os 2 atores que aparecem na imagem e o caso de uso da direita, verificação de situação de conta de cliente, aquele que a participação dos atores é alternativa, um ou outro, né? Muito bem, o que eu coloquei de novo aí nessa modelagem, um outro caso de uso que aparece à esquerda, emissão de extrato. E o relacionamento de extensão, né, a linha pontilhada com uma seta vazada, que é o símbolo da dependência, né, com o estereótipo extend. Então, a linha pontilhada com seta, o estereótipo extend, é o que? É a associação de extensão. Como é que eu leio isso? O caso de uso, eu leio da seguinte forma: o caso de uso emissão de extrato, ele estende o caso de uso verificação de situação de conta de cliente. Qual foi a minha intenção nesta modelagem? Imaginemos essa verificação de situação de conta de cliente, por exemplo, como uma, verificação de um extrato. Ou, pegando ali o maldito programa da locadora de vídeo, a verificação de situação de conta de cliente, eu quero lá ver o que eu estou devendo. Quantos vídeos eu ainda não entreguei, o que está no prazo, o que não está no prazo. Pensando então nesse exemplo, essa verificação de situação de conta de cliente poderia ser alguma coisa do tipo: olha, eu vou lá na interface, eu funcionário, eu cliente, não importa, vou lá na interface e vejo a situação da conta. Então vejo lá o conjunto de vídeos que estão emprestados, o que está no prazo, o que está fora de prazo, quanto que está devendo. Eu vejo isso na tela, numa tela de computador, interface, eu vejo isso numa tela de computador. E eu posso ficar satisfeito com isso. Beleza, ok, vi, acabou, encerra esse caso de uso. Ou eu tenho a possibilidade, então num programa um pouco mais elaborado, eu tenho a possibilidade de emitir extrato. Então ali o novo caso de uso, emissão de extrato. Então o que é o emissão de extrato? É pegar aquilo, a situação de conta que está listada na tela, na interface do programa, no monitor, está ali no monitor, eu quero aquilo impresso. Então eu vou emitir extrato, significa que aquilo que está, aquela situação de conta mostrada no monitor, eu quero ela impressa. Ok? É isso. Aqui cabem algumas observações. Primeira observação. Esse caso de uso emissão de extrato, ele é um caso de uso que acontece em função da verificação de situação de conta de cliente. Em outras palavras, ele não é um caso de uso que está lá no menu do programa. Lá no menu do programa está a verificação de situação de conta de cliente. Então ele não é um daqueles casos de uso óbvios. Ele é um dos casos de uso que eu tinha adiantado antes, daqueles que ficam em cima do muro. Será que isso aí, essa funcionalidade de emissão de extrato, pode ser caracterizada como um caso de uso, funcionalidade completa, ou tem que ser vista como uma fração do caso de uso, verificação de situação de conta de cliente? Eu diria o seguinte: nenhuma das duas possibilidades está incorreta. Esse é um exemplo de caso de uso em cima do muro. Posso dizer tratar de outra forma. Por que eu caracterizei como um caso de uso? Porque eu quis destacar na especificação de projeto o quê?
que a emissão de extrato, ela digamos assim, é uma funcionalidade complementar à verificação de situação de conta, que pode acontecer ou não. Eu posso simplesmente verificar a situação da conta no monitor e estou satisfeito, ou eu posso emitir o extrato. Então, apenas para caracterizar essa opcionalidade existente na verificação de situação de conta, eu, modelador, resolvi definir a funcionalidade de emissão de extrato como um caso de uso. E não está errado. Se eu não caracterizasse como um caso de uso e colocasse isso como uma fração da verificação de situação de conta de cliente, outro caso de uso, eu também não estaria errado. É um exemplo de caso de uso em cima do muro. Depois eu volto a esse exemplo. Vamos agora a outra associação. Associação de inclusão. Diz lá. Estabelece que parte do comportamento inerente a um caso de uso está definida em outro caso de uso. Dizendo de outro modo, um caso de uso contém o comportamento definido em outro caso de uso. E já está dando ali uma grande pista, porque a gente usa isso, porque permite evitar repetições na modelagem. A gente não gosta de repetição na modelagem da mesma forma que a gente não gosta de repetição no código. Código duplicado é ruim, modelagem duplicada vai implicar em código duplicado, que é ruim. Muito bem, vamos ao exemplo que está colocado nesta imagem. Novamente estou pegando um pedaço daquele primeiro exemplo de um sistema comercial genérico, os mesmos dois atores, que já apareceram nos exemplos anteriores, os dois casos de uso à esquerda, cadastro de cliente em cima, efetuar transação embaixo, também já apareceram no exemplo. O que aparece de novo nesse exemplo é o caso de uso da direita, atualização de log. Atualização de log. Atualização de log, bom, primeiro, qual é a minha intenção nessa modelagem? Vejam, cadastro de cliente em cima, à esquerda, aponta a atualização de log à direita com uma associação de inclusão, include. Também a linha tracejada, seta na ponta, um estereótipo include, isso é o símbolo da inclusão. Então, cadastro de cliente inclui atualização de log. Efetuar transação embaixo também inclui atualização de log. Atualização de log, novamente, é um daqueles casos de uso que não aparece no menu do programa, que não caracterizam as grandes funcionalidades do programa. Novamente, um daqueles casos de uso que ficam em cima do muro, que eu tanto posso caracterizá-lo como caso de uso, como parte de um outro caso de uso. A atualização de log poderia ser pensada como uma fração do cadastro de cliente? Sim. Poderia ser pensada a atualização de log como uma fração do efetuar transação? Sim, e portanto não aparecer como caso de uso. Por que eu coloquei a atualização de log como caso de uso? Neste caso, a minha intenção foi dizer o seguinte, olha, tanto o caso de uso cadastro de cliente, como o caso de uso efetuar transação, ambos demandam atualização de log. Ambos exigem atualização de log. E essa atualização de log, na prática, é a mesma nos dois casos. Se eu tratasse essa atualização de log como uma fração num caso de uso, e depois novamente como uma fração no outro, eu teria uma grande probabilidade de ter código duplicado lá na implementação desse programa. Então, quando eu reconheço que uma funcionalidade que não caracteriza uma funcionalidade daquelas que aparecem no menu do programa, mas que é uma funcionalidade completa, com visibilidade externa, os requisitos para ser um caso de uso. Quando eu identifico que uma funcionalidade assim, ela se repete em mais de um caso de uso, que é o que acontece nesse exemplo, para evitar duplicidade que vai aparecer no detalhamento da modelagem e depois vai aparecer no código, para evitar essa duplicidade, o que eu faço?
Eu pego esta funcionalidade que se repete e a caracterizo como um caso de uso e ligo essa funcionalidade aos casos de uso que a utilizam por um relacionamento de inclusão, como acontece nesse exemplo. Então, o cadastro de cliente inclui o caso de uso atualização de log, e o caso de uso de baixo efetuar transação também inclui a atualização de log. É isso que está dito. Ok? Muito bem. Qual é a diferença entre essas duas associações? Entre a associação de inclusão e de extensão? Nos exemplos eu subentendi isso. Na prática eu disse, mas não de forma explícita. Estou dizendo de forma explícita agora. Que a inclusão denota obrigatoriedade. Quando o caso de uso principal ocorre, o caso de uso auxiliar também ocorre. Quando eu efetuo transação, necessariamente eu atualizo log. Quando eu efetuo transação, obrigatoriamente eu atualizo log. E a extensão, por outro lado, denota opcionalidade. Então, quando o caso de uso principal ocorre, o caso de uso auxiliar poderá ou não ocorrer. Então eu posso verificar a situação de conta de cliente com ou sem emissão de extrato. A emissão de extrato é opcional. Muito bem. Então esta imagem, ela caracteriza isso que eu acabei de dizer. Então, cadastro de cliente inclui atualização de log. Toda vez que eu cadastrar um cliente, necessariamente eu tenho que atualizar log. Obrigatoriedade. E o exemplo de baixo, a extensão, quando eu verifico situação de conta de cliente, eu posso ou não emitir extrato. Ok? Um outro exemplo sutil que tem entre esses dois e que as pessoas assim habitualmente se enrolam é para onde a seta aponta. Para deixar bem claro para onde a seta aponta, eu coloquei do lado esquerdo da imagem, nos dois exemplos de inclusão e de extensão que eu acabei de dizer, caracterizei do lado esquerdo o caso de uso que é o principal, e no lado direito o caso de uso que é o auxiliar. Então observem no exemplo de cima. Observem a seta, nesse caso, observem a seta. Cadastro de cliente é o caso de uso principal, no exemplo de cima a inclusão. O caso de uso principal aponta para o caso de uso auxiliar. Como eu leio que cadastro de cliente inclui atualização de log. No exemplo de baixo, extensão, o caso de uso auxiliar, vejam a seta, o caso de uso auxiliar aponta o caso de uso principal. Então, emissão, como eu leio isso? Eu leio emissão de extrato, estende no sentido de complementa. Então, emissão de extrato estende o caso de uso, verificação de situação de conta de cliente. Então, na inclusão, o principal aponta o auxiliar e na extensão é o auxiliar quem aponta o cliente, o contrário. As pessoas costumam fazer confusão com isso. Então, fixando bem o que está nessa imagem, ninguém mais vai se enrolar com isso, ok? Muito bem, vamos ao terceiro tipo de relacionamento entre casos de uso. Vimos extensão e inclusão, vamos ver agora generalização. Então, diz lá, associação de generalização estabelece uma relação de especialização entre dois casos de uso, em que um corresponde a um comportamento genérico e o outro a uma especialização deste para alguma situação específica. Muito bem, então aqui temos novamente aquele nosso exemplo que estamos usando na aula inteira, pegando o ator funcionário que já existia e o caso de uso de cima, o cadastro de cliente que também já existia. Bom, o novo nesta modelagem são os dois casos de uso de baixo e a generalização, vejam, observem que o mesmo símbolo, exatamente a mesma imagem, o mesmo elemento sintático, não semântico, o mesmo elemento sintático usado lá no diagrama de classes, que nós já conhecíamos para representar a herança. E a mesma, conceitualmente, é uma ideia muito próxima da herança, a ideia de um conceito mais genérico, especializado por conceitos mais específicos. Então, eu estou pegando o nosso exemplo genérico lá do início,
e estou dizendo o seguinte: cadastro de cliente, né, está sendo especializado, o caso de uso cadastro de cliente está sendo especializado por dois casos de uso ali de baixo, que é o caso de uso cadastro de inquilino e o caso de uso cadastro de proprietário. Agora eu estou pensando nesse software como o software de uma imobiliária que tem dois tipos diferentes de cliente, o inquilino e o proprietário, e que tem características diferentes. Ao cadastrar um proprietário, por exemplo, eu tenho que cadastrar o quê? O imóvel, os imóveis desse proprietário. Ao cadastrar um inquilino, eu tenho que cadastrar, por exemplo, o tipo de garantia que esse inquilino dá para um aluguel, né? Por exemplo, fiador, seguro fiança locatícia, sei lá o quê. Então tem que cadastrar isso, qual é o elemento de garantia do inquilino, né? Que eu não preciso cadastrar para o proprietário, e por outro lado, para o proprietário eu preciso cadastrar o imóvel, os imóveis, que não preciso cadastrar para o inquilino, por exemplo. Né? Então essa é a ideia. Né? O cadastro de cliente existe, todo cliente tem nome, CPF, telefone, etc. Né? Mas o cadastro de cada um é diferente. Então eu posso pensar que, olha, há o conceito genérico de cadastro de cliente, porque todo cliente precisa ser cadastrado com nome, CPF, telefone, etc. Mas há especificidades para clientes, tipos diferentes de cliente. Então a generalização se presta a modelar esse tipo de situação. Muito bem, vistas as associações, primeiro no início dessa segunda parte da aula, entre ator e caso de uso, depois entre dois casos de uso, agora a associação entre atores. E a única associação prevista entre atores é a associação de generalização. Há generalização entre casos de uso, há generalização entre atores. Bom, então quando eu tenho dois atores envolvidos em uma generalização, diz ali, um corresponde a um papel genérico e outro a uma especialização deste papel genérico. Então, o nosso exemplo aí na imagem, eu tenho em cima o ator funcionário, um ator chamado ator funcionário, e duas especializações desse ator funcionário, que é o ator gerente e o ator balconista. Ator gerente e ator balconista. Obviamente, eu estou pensando que eu tenho, genericamente falando, o elemento funcionário que atua que interage com esse software que eu estou modelando, porém, há funcionários com papéis diferentes, o gerente tem um papel diferente do balconista, como está caracterizado aí. Muito bem, então essa é a modelagem, genericamente falando, é isso, não há muito mais o que acrescentar, porém, se nós considerarmos aquilo que nós dissemos lá no início em relação ao ator, que o ator, na conceituação mais adequada da UML, digamos assim, o ator corresponderá a uma classe. Se nós olharmos esses três atores aí da imagem como classes, o que é essa associação de generalização? É a própria herança. É a própria herança. E como essa herança se materializaria, por exemplo, no código? Se materializaria, por exemplo, tendo na classe de cima, no ator de cima, na classe que implementa o ator de cima, funcionalidades que são herdadas pelos funcionários de baixo, por exemplo. Ok? Então, dentro da ótica, vejam, já dissemos que há interpretação alternativa, mas dentro da visão de que o ator é uma classe, a generalização entre atores seria a própria herança lá do diagrama de classes. Ok? Muito bem. Com isso, nós vimos os elementos, está apresentado os elementos e conceitos associados. Está apresentado, então, o diagrama de casos de uso, voltado à modelagem dinâmica de sistema em alto nível de abstração. Serve para quê? Para relacionar as funcionalidades do software, vimos isso, os casos de uso. Os elementos externos que interagem com esse software, modelados pelos atores. Então, funcionalidades e elementos externos, os respectivos elementos sintáticos, atores e casos de uso.
E os relacionamentos ligando ator e caso de uso, né? Relacionando casos de uso, relacionando atores. Muito bem, com isso está apresentado o diagrama de casos de uso. Propomos como atividade complementar a leitura do respectivo capítulo do livro UML2 em modelagem orientada a objetos, no capítulo 6, diagrama de casos de uso do UML, e complementarmente, né, isso vale na verdade para todas as aulas de diagrama, exercitar a edição do diagrama em alguma ferramenta. Por exemplo, tentar pegar os diagramas apresentados aqui no exemplo e recriá-los usando uma ferramenta de edição de UML. Muito bem, com isso nós encerramos a aula Diagrama de Casos de Uso. Ok.